Sabe quando você se candidata a uma vaga e você nunca recebe um retorno? Você está cansado disso, cara? Você está cansado de não poder nem participar de alguma entrevista? Cara, se esse é o teu caso, assiste esse vídeo até o final porque você vai saber o que está acontecendo contigo. Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui com o Albinão de novo, né? Eu sou o Albino Neto. E eu sou o Wellington Silva. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre currículo, né? A gente já falou em algum momento sobre entrevista e tudo mais, mas, cara, tem que dar um passinho atrás às vezes, porque para chegar na entrevista, tu precisa ter o teu currículo selecionado, né? Então, um ponto que é bem importante que a gente entenda é que, às vezes, você acaba não sendo selecionado nem para participar das entrevistas, porque a maioria dos currículos são descartados em até 10 segundos pelos recrutadores. Já pensou? Porque você imagina, ele deve receber centenas desses documentos e ele precisa avaliar aquilo de maneira rápida. Para pensar se você, quando vai no cinema, assiste todos os filmes antes de ir no cinema para depois assistir o filme. Não faz sentido, né? O que você faz? Você assiste o trailer. E o CV tem que ser um trailer. Se o trailer é chato, eu que sou da década de 80, era criança da década de 80, eu sei disso. Os trailers eram terríveis, eles pegavam pedaços do filme e você ficava perdidíssimo, não sabia o que estava assistindo. Geralmente não queria assistir e estava perdendo de assistir um filme ótimo. Quantos desses currículos ali, né, Wellington, mal feitos, de 20, 30 páginas, a gente vai falar aí, né, são jogados no lixo e empresas e profissionais perdem oportunidade. Então a mensagenzinha desse início para vocês é: pensa o seguinte, que o teu currículo tem que ser um trailer para que um trailer de filme bom, né, que capte a atenção do recrutador rapidamente, de maneira sucinta, que de fato ele possa ter interesse em te chamar para conversar. Então, pessoal, na prática mesmo, como que a gente tem que, ou deveria, né, algumas boas práticas de estrutura do currículo em si. Então a gente vai passar por alguns pontos e para poder trazer para vocês assim, na prática como que a gente deveria estruturar esse documento para que você tenha um pouco mais de sucesso, para que você tenha mais sucesso na hora de aplicar as vagas. Então, são boas práticas, né, Wellington? Porque geralmente os bons currículos são parecidos um com o outro. E quando o cara faz essa avaliação de 10 segundos, ele dificilmente lê tudo. Ele bate o olho em muitas dessas dicas que a gente vai mostrar aqui para você para selecionar a primeira peneira. Então, se você não quiser cair na primeira peneira, começa a seguir essas dicas aqui que a gente vai passar. Exatamente. Então, qual que é o primeiro ponto? Ponto número 1, cara. Pode parecer básico, mas é objetivo. Você tem que colocar um objetivo no teu currículo. Lembra lá da Alice, no País das Maravilhas lá, cara. Se você não tem objetivo, qualquer caminho serve. Mas se coloca na pele de quem está recebendo o teu currículo. Pensa que o cara recebe 100, 150 currículos por dia. Se ele bater o olho, a primeira coisa que ele vai olhar é o objetivo. Não tem, próximo. Isso é uma coisa legal que você está falando, que eu já tive experiências como professor e também como coordenador de melhoria contínua, como gerente de qualidade em fábricas e em empresas. E eu digo para você, Wellington, eu tenho dois tipos de currículo. Quando eu vou lançar uma vaga para ser professor, eu tenho um currículo com o objetivo de mostrar eu como professor. E o currículo meu corporativo, do meu ambiente corporativo, para mostrar eu como um coordenador de melhoria, como um gerente de qualidade, como um especialista na área de produção, né, de qualidade. Veja, ambos vão ter as mesmas informações, eu não vou mudar a minha experiência, não vou inventar nada, não vou mentir nada. É só a forma de vender, né? O que será que um cara que vai recrutar um professor quer ver no currículo? O que será que um cara que vai recrutar um gerente de qualidade quer ver no currículo? Exato, até porque o objetivo, no fim do dia, ele vai dizer se você e a empresa querem a mesma coisa. Esse é o grande ponto. Então, identifique bem qual é o seu objetivo de carreira, o seu objetivo de carreira, e a partir desse momento você vai colocar lá: eu sou analista de melhoria contínua. Então você vai colocar objetivo: analista de melhoria contínua, analista de processos, analista de qualidade. Você vai seguir nessa linha. Agora também não vai colocar lá 425 objetivos no teu currículo, porque daí você já passa a primeira mensagem ruim, né? Ou ter um vago, ter sucesso na carreira profissional, buscar a melhoria em todos os lugares. Até conecta, mas nada como você receber um currículo de uma vaga de gerente de qualidade escrito assim: objetivo, ser gerente de qualidade. Esse é o primeiro ponto. Então, se você está usando o mesmo currículo para todo mundo... Lascou. E a gente vai entrar nesse pontinho ainda na sequência, mas primeiro ponto: garanta que o seu currículo tem um objetivo que está alinhado com
com o teu foco de carreira e também alinhado à necessidade da empresa. Ponto número 2. Dados pessoais. Cara, gente, vocês não precisam colocar CPF, RG, endereço... Carteira de motorista. Carteira de motorista, essas coisas não dá, não precisa. Tá? A gente tem... endereço tudo bem, tá? Endereço é bom porque tem uma questão de distância e tudo mais da empresa. Exato. Mas idade, estado civil. Agora, vamos focar no que interessa, tá? Nome. Importante, né? Nome completo, né? Endereço, bonitinho, dados de contato, né? Então, celular, LinkedIn, e-mail, né? E-mail, né? Agora falando em e-mail, por favor, cara, por favor, não vai colocar o fulano gamer 2025@hotmail.com. Sandrinha _ Morena. Não esquece. Né? Então, por favor, cara, vamos coloque um e-mail que seja condizente com algo profissional. Mas né? aí, Então, Wellington, eu não tenho. O que eu faço? Gente, é de faz! graça! Cria! Entra no Google e põe o teu primeiro nome, ponto, um sobrenome teu, @gmail.com. Que e-mail melhor que esse? Gente, não inventem moda, porque assim... Sem número, sem hashtag, sem 4 no lugar do A, 3 no lugar do E. Por favor, Pelo cara. amor de Deus. O pessoal pergunta assim, mas e foto? Cara, não precisa de foto. Não precisa de foto. Não coloque foto. A chance de você colocar a foto errada é maior do que o benefício de alguém te ver, porque se ele estiver interessado, vai te chamar pra conversar. Exato, cara. Pensa assim, não é a foto que vai te chamar. Não é a foto que vai te chamar pra entrevista. É a qualidade do teu currículo. Pensa assim, eu bati a foto, nossa, achei ele bonitinho, achei ela bonitinha, vou chamar. Não. Empresas são ambientes profissionais. Mas aí, Wellington, eu entrei num site de uma empresa e pediu para eu adicionar a foto. Adiciona ou não adiciona? Para currículo, não precisa. Se tiver lá obrigatório, adicione. Tudo bem. Né? Agora, se tiver lá como um campo opcional lá para você fazer um upload da foto, cara, pule. Não é isso, porque não é isso que vai fazer, que vai te fazer ser chamado. Não é a foto. E lembra que você tem 10 segundos para atrair a atenção do recrutador. Se você colocar uma foto ruim, lascou, você já perdeu. Você pode ter o teu currículo bonitinho, a foto te mata. Então, foco no que é interessante. Então, nome, dados pessoais, né? E endereço. Basicamente é isso, tá? Que fique fácil, né? Dados de contato ali pra pessoa. E o resto, se ele quiser, ele vai te perguntar na entrevista. Exato. Se eu sou solteiro, casado, tenho 5 filhos, idade e tudo mais, cara, isso aí vai vir na sequência, né? Então, a hora que você colocar dados pessoais, data de nascimento e tudo mais, cara, já tá ali, né? Então, se organize, né? Não foque na foto. Vá direto no que precisa. Mínimo, menos é mais. A gente tem pouco tempo. E nem a ficha da capivara, com todos os dados possíveis, até de serviço militar, essas coisas. Reservista, cara, para homens, né? Então não precisa. Número do cartão do sócio torcedor. Carteira de vacinação, né? Cartão do SUS. Não precisa dessas coisas, tá? Então foca no que é importante. E vocês podem achar absurdo, mas a gente faz uma folha só dessas coisas. E eu vou falar uma coisa pra você. Se a gente tá falando é porque tem histórico. A gente já viu isso. O Albino já deve ter visto isso em algum momento da vida. E eu já vi recebendo currículo de colega meu, me indica por tal vaga. E o cara coloca meia página só de... meia página, às vezes uma página só de dado pessoal. O que é isso? Foca no fim. Não estou fazendo cadastro de fornecedor. Estou procurando currículo. Exatamente. Terceiro ponto. Formação acadêmica e dados e cursos complementares, né? Cursos que são de extensão e tudo mais. Cara, tem gente que é muito bom, tá? Tem gente que faz muito curso. O cara faz curso. De Excel até culinária. Então, no fim do dia, quando a gente vai colocar a formação acadêmica, seja prático. Coloque a tua formação acadêmica. Então, engenheiro mecânico com mestrado em tal coisa, MBA em tal coisa. Tá ótimo. O que entra aí? Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, que são ensinos formais. Isso, exato. Agora, qualquer curso de extensão que entra atrás, lá na frente no currículo a gente vai ter um outro momento para poder colocar lá informações adicionais, né? Que é aquilo que... Porque pensa, se você tomar tempo do gestor, tempo do recrutador, para poder olhar ali uma tripa de cursos ali que você tá colocando, cara, você tá deixando de colocar informações que são mais importantes, né? Então... E pensa assim, que para aquela vaga que você está disputando em específico, pode ser que o curso ABC que você fez não seja relevante, não seja interessante. E aí a gente acaba perdendo o tempo do recrutador, poluindo o nosso currículo com essa informação. Separar, então, a educação formal que vem antes e, no fim, um anexo com... Né, não um anexo, uma sessão após as formações, colocar os cursos.
E assim, informação, uma coisa também que eu já vi em currículo que incomoda bastante é o cara colocar quase que a ementa do curso. Eu não quero criar curso, eu não sou dono de universidade, eu não quero saber. Eu só quero saber que curso que você fez. Então tem cara que coloca matemática aplicada, cálculo 2, fui um dos melhores alunos de geometria analítica, ninguém quer saber disso. Então você vai colocar basicamente o nome da instituição, a titulação, né? É a graduação, não é? Né? Qual é o nome do curso, né? Que ano começou, que ano terminou. Só, não precisa de mais nada. Né? Engenharia Civil, PUC, ano 2000 a 2005. Acabou, cara, não precisa saber mais nada. Não precisa falar qual é o nome do curso, que você trabalhou na empresa júnior lá, ninguém quer saber disso. Isso aí agora é mercado de trabalho profissional. Né? Se alguém quiser saber alguma coisa como que aconteceu lá na universidade, vai te perguntar na entrevista. Exatamente. E a lista de cursos relevantes, né? O cara vai lá no fim colocar os cursos, pensa que se você está fazendo predileção para uma vaga de professor, quais são aqueles cursos que vão ser o diferencial, não só por ser professor, mas pela área que você quer ser professor, né? E daí cursos que são fora desse métier, a gente oculta, não significa que você está mentindo. Ou omitindo, né? Omitindo, você só não está colocando ali na lista. Até porque, de novo, pense no tempo que o recrutador tem para olhar o teu currículo. Se você começar a deixar o teu currículo muito inchado, vai ficar difícil dele conseguir capturar e absorver tudo que está ali. Então, foque no que é relevante para aquela vaga. Se você está buscando para uma posição de RH lá, e você tem alguma formação que é adicional... Senai, torneiro mecânico CNC. Cara, ótimo, ótimo, mas é legal. Para você trabalhar como recrutador, não vai fazer muita diferença no fim do dia, né? Então, por favor, né? Então, tire esse curso. Se alguém perguntar se você fez algum outro curso, você fala, eu tive outros cursos na área técnica quando eu era torneiro mecânico e decidi não colocar aqui que não é o foco. Exato. De novo, é tudo uma historinha, cara. Tudo aqui é uma história. Então a gente tem que pensar assim, dos fins para os meios. Cara, e tem que estar muito associado ao objetivo daquela vaga. Então, por isso que a gente coloca aqui que o objetivo é a primeira coisa que a gente coloca. A gente coloca o primeiro ponto é o objetivo justamente porque todo o currículo na sequência tem que ser com base nele. Então, de novo, para poder fechar esse ponto aqui, foque no que é importante em relação a cursos que são complementares, né? E formação básica, né? Formação acadêmica formal, básica, graduação e pós-graduação, e na sequência aí o que for relevante. Mas isso a gente joga numa outra sessão, não agora na parte de formação acadêmica. Não vai pôr lá a tua escola de segundo grau e primário. Por favor. Dando sequência, nosso quarto item. Experiências, que na visão dos recrutadores é o ponto mais relevante, no fim das contas, segundo dados. Né? É o que a gente mais quer saber, né? Exato, né? 85% dos recrutadores aí afirmam que é o ponto mais relevante na hora de avaliar um currículo. Mas, Wellington, o que seria então que a gente deveria colocar aí em experiências? Cara, basicamente o período que você passou naquela empresa, né? Então, mês e ano, né, do período que você passou ali, local de trabalho, qual era o cargo, né, que é a básica. Então, por exemplo, analista de contas a pagar de tal período a tal período. É isso aí, esse é o primeiro ponto. E aí, na sequência, tu vai mencionar quais eram as principais atividades ou responsabilidades, né, que estão relacionadas à vaga que você está buscando. Não vai por rotina. Não vai por rotina, que você, eu preenchi planilha do Excel, eu fazia reunião. Entrava no SAP. Entrava no SAP, exato, por favor, não precisa desse tipo de coisa. Mas no fim do dia, o que a gente precisa colocar mesmo são resultados, né? Então, para aquela vaga ali, você vai separar um pedacinho pequeno do teu currículo ali e colocar, cara, quais foram os principais resultados que você atingiu. Então, participei de um projeto que ajudou a reduzir X% de retrabalho, aumentou em X% a receita, diminuiu o custo e tudo mais. E não precisa explicar como, né? Senão vai ficar um texto grande. Deixa o como para entrevista. Exatamente. Lembra? É um trailer, cara. É um trailer, a gente tem que chamar a atenção. E o cara fala, redução de X% aqui do custo da área, não sei o quê. Cara, legal. Né? E não precisa falar que você era... Mesmo que você não tenha sido o responsável direto, é o head, o dono daquela iniciativa, mas você participou daquilo, né? A entrega foi realizada no fim do dia, né? E aí depois a gente tem que chamar a atenção para ser chamado para a entrevista. Né? Despertar curiosidade. Gere curiosidade. Um outro ponto que é bem importante, né, que é o nosso quinto item aqui da lista, é sobre idiomas. Aqui tem um ponto que é bem importante, né? Vamos lá. Quando a gente fala assim, o cara coloca lá inglês. Intermediário. Né? Todo mundo põe. Aí o cara francês, básico. Pô, cara... Você vai falar bonjour? Isso. Francês básico. Não, e o brasileiro, espanhol intermediário, né? Brasileiro não. Todo brasileiro, espanhol intermediário. Então, tome muito cuidado com o que você está colocando no currículo, porque
pense que em algum momento você pode ser convidado a colocar isso em prática, né? Ou colocar isso em prova, né? Então, por mais que aquela vaga não necessite de inglês ali, mas imagina que você está numa situação que o albino chega assim e fala assim, Walter, vi que tu tem aqui espanhol intermediário. Vamos a empezar la entrevista ahora en español. Tú puedes proseguir, sí, claro, por supuesto, porque esto está escrito acá, que tu español es avanzado. E aí, você não sabe falar. E aí, o que você vai falar? Você vai falar, pero no mucho, yo, ai, gustado, mucho, entrevista, pronto, meu amigo. Então tome cuidado. E assim, esse tipo de situação que você não pode se colocar, porque daí você teve tanto trabalho para chegar na entrevista, e aí na primeira oportunidade, na primeira perguntinha um pouquinho mais... Tombou com a mentira. Cara, caiu junto. Então tome cuidado, né? Quando a gente está falando de idiomas, né? Pode ser que esse ponto não seja tão relevante, né? Se você está trabalhando numa empresa 100% brasileira, não é uma multinacional, por exemplo, cara. Então, se você coloca exatamente o que você sabe, né? Porque esse dificilmente vai ser o critério de seleção, né? Então, quando a gente está falando de uma empresa que você não vai precisar de inglês, não vai precisar de espanhol, não vai precisar de francês ou de qualquer outra língua, não é isso que vai te diferenciar. Né? E vamos separar um pouquinho assim, né? Fluente é só quem nasce. Às vezes o cara coloca lá fluente. Ousado, né? É muito ousado. Né? É claro que não é impossível uma pessoa chegar ao nível de fluência, mas assim, isso é muito reservado ao nativo, né? Alguns colocam ainda fluente e depois nativo em cima. Para mim, fluente e nativo estão muito próximos. Quando essa língua não faz parte do teu seio familiar, que você não nasceu falando aquilo, geralmente o avançado é quando você fala muito bem, entende muito bem, usa todas as palavras e sabe escrever bem, né? O intermediário é quando você tem um nível bom de entendimento, trava em algumas palavras, mas uma ou outra palavra. O básico é quando você tem um bom vocabulário e não sabe montar bem as frases, né? Então é básico. Né? Então assim, e você tem que ter um vocabulário, alguns dizem de 500, outros dizem 1000 palavras. Então se você sabe falar bonjour, très bien, isso não é básico de francês, né? Soutien, bonjour. Não. Na verdade, a maioria das pessoas quando vão colocar espanhol aí deveriam colocar básico, porque a pessoa deve saber falar um número de vocabulário, mas ele não sabe montar frase nem conversação. Se você sabe fazer conversação em espanhol, ou em inglês, ou em alemão, ou seja qual for a língua, isso é intermediário. E para algumas pessoas pode parecer que isso é avançado, e não é. Intermediário é saber conversar. Exatamente. Então, tome um pouco de cuidado com essa parte de idioma, porque... Sem inflação. Sem inflação. Não vamos inflacionar a nossa capacidade de entender e se comunicar numa língua estrangeira. Falando um pouquinho agora do resumo. O que é o resumo do currículo? É aquele primeiro parágrafo que você coloca lá em cima, né, que não é objetivo, né, mas que é o resumo da tua vida, da tua vida profissional, e é como se fosse a tua carta de apresentação, de certa forma. Mas o que eu sugiro, que a gente tem conversado bastante aqui, visto nos processos, faça por último. Assim como quando você está fazendo TCC, está fazendo uma dissertação, o resumo você vai fazer no fim. Sempre é por último. Né? Claro. Então, depois que você já construiu todo o teu roteiro, você vai colocar lá por último o teu resumo. Então, e aí no resumo, o que você vai colocar? Né? Você tem que pensar que tem que responder algumas perguntinhas básicas. Né? Por exemplo, como você chegou até aqui profissionalmente? Né? Qual é a tua trajetória? Né? Quais foram as principais realizações? Sucinto. Seja sucinto, lembra que é um resumo, é um parágrafo. E não é um parágrafo de 20 linhas, é um parágrafo curto, 4 a 5 linhas ali, que você tem que tentar contar um pouquinho a tua história, sem ser muito extenso, né? Tem que ser pragmático. Exato, né? E qual que é o seu diferencial? Então, se a gente conseguir responder essas 3 perguntas, como que você chegou até aqui? Quais foram as suas principais realizações? E qual é o teu diferencial no resumo? Que pensando na visão sempre do recrutador, né? Como que você se conseguiria vender em 4 ou 5 linhas? Como que você se vende para essa posição? Né? Aquela pequena história que conta um pouco sobre você, o que você estudou, quais são as suas habilidades, o que te motiva e qual é o seu objetivo profissional ou pessoal, inclusive. Exato. Por exemplo, meu nome é fulano, eu tenho fulano, X anos, sou um profissional da área de qualidade, trabalho há 10 anos nessa linha,
passei por empresas de diversos segmentos, cara, implementei projeto assim, assim, assado. E tenho como perfil Tenho ser como perfil- flexível, fazer parte de Exato. times de melhoria, porque o que me motiva é solucionar problemas e meu grande objetivo é chegar ao cargo de liderança numa multinacional. em tanto tempo, por exemplo. Então, cara, seja sucinto, cara. Não precisa inventar a história aqui também. Não é mais linhas que vale mais. Exatamente. Lembra de quem tá lendo. Que aquele resumo. Porque assim, ele é a segunda ponta. Você vai colocar lá o objetivo, vai colocar o resumo. Se o cara bater o olho no resumo e já ficar um troço gigantesco, ele nem vai olhar o resto. Então. Ficou difícil o resumo? Não ponha no currículo. Exatamente. Se ficar. Você tá com uma dificuldade, não coloque então. Eu, como recrutador, em entrevistas não gosto de ler resumo. Prefiro olhar só um currículo de uma folha. Mas isso varia bastante. Tem muita empresa que pede para fazer esse resumo profissional. Exato. Então você tem que estar preparado para fazer, porque a tua capacidade de síntese vai ser medida aí. Exatamente. Lembrando, cara, o resumo é um teaser, cara, que ele pode vir a se transformar num trailer, que aí quando você for chamado para entrevista, é a oportunidade que o gestor vai ter de assistir o filme da sua vida. Lembre-se disso, cara. Pessoal, para a gente poder finalizar aqui a nossa conversa, vamos lembrar o seguinte, tá? Qual que é o ideal? Uma página. Pense em currículo de uma página, cara. Por que a gente tá falando uma página? Ah, Wellington, mas eu ouvi que pode ter até 2, 3, cara. Se coloca no lugar de quem está lendo, cara. Sempre se coloca no lugar de quem está recebendo esse documento. Se você coloca um documento muito extenso, é muito difícil de você conseguir prender a atenção do cara. Lembra lá que o teu CV, ele é um trailer, né? Não dá também para fazer caber em uma página, ou seja, diminuir fonte em Exatamente. 8, ocupar Não é todo o isso. espaço possível, diminuir margem. Não é isso que a gente fala quando cabe em uma página, né, Wellington? Exatamente, cara. Arial 12 ali, espaçamento 1,5 para que fique organizado, né? Então, o teu próprio currículo diz muito sobre a tua capacidade de síntese, né? O quanto que você consegue ser objetivo, o quanto que você consegue prender a atenção das pessoas, né, dos recrutadores. Então, Não coube em uma página. O que eu faço? Não tem problema ser 2. tudo bem, mas desde que a gente continue sendo o mais pragmático possível. Mas, cara, no limite da vida, não passe de 2 páginas. Porque, pensa você com o papel impresso na mão, tá? Você pega aquela primeira, aí você vê que tem mais uma página inteira para ler ainda. Já não dá Cara, vantagem. lascou. 2 páginas já é uma baita de uma desvantagem. Então, passou da primeira ali, se você conseguir passar da primeira página com o recrutador, já é um gol pra ti, porque ele ainda teve coragem de virar pra segunda. Mas, na sequência, se ele olhar e tiver uma segunda página inteira ainda, de repente tem lá 2, 3 parágrafos só ali, tudo bem, passa, né? Mas diagrame seu currículo de uma maneira que não é o fazer caber, mas que fique ajustado, que fique organizado, né? E que fique fácil de ler também. Você vai colocar Arial 5 lá, né? Em 2 colunas ali, em 3 colunas para poder fazer caber mais coisas. Não é para fazer a arquitetura do texto para caber numa página só porque uma página é um número especial. Não, é a capacidade de fazer caber dentro de um diagrama gostoso de ler as informações de uma maneira sintetizada dentro de uma página apenas. Exato. E de novo, um ponto que o Albino comentou logo no início, mas adapte o teu currículo à vaga. Então, se de repente você é um profissional que trabalha na área de processo melhoria contínua, mas você quer trabalhar na área de projetos também, cara, você não vai montar o mesmo currículo. Né? Lembre parece que a gente está sendo repetitivo, mas aqui a gente tem que reforçar isso, porque tem cara que é uma máquina de disparar currículo. E aí ele manda o mesmo para todo mundo, para uma vaga lá, analista de projetos, aí o analista de qualidade, aí ele manda o mesmo. E aí o cara vai olhar assim e falar, tá, mas não estou entendendo, o cara tá me falando que ele quer participar dessa vaga para projeto, mas ele não colocou nada referente a projeto, ele colocou tudo que é focado na área de qualidade. Então, não dá, você vai ter que adaptar. Ah, mas quer dizer que eu vou ter que ter 3, 4, 5 currículos? Se você tiver 3, 4, 5 objetivos de vida, sim, né? Simplesmente sim. Agora, se a gente trouxe um exemplo, o cara é da área de contas a pagar e ele quer ir para uma área de controladoria. Ele pode colocar as mesmas experiências, mas só que ele vai focar naquilo que está mais voltado para essa área de controladoria. E o que é possível mudar. Se não tiver o que mudar, não adianta você inventar coisas. Exatamente. Então, a gente precisa sempre adaptar o nosso currículo à vaga que a gente quer. Dá trabalho? Claro que dá. Ah, mas aí não dá preguiça? Dá, é difícil fazer. Tudo dá trabalho, tudo é difícil. Mas só que, cara, é a tua vida. É o teu emprego, é o teu ganha-pão, é o que você está buscando para ti nesse momento. Então,
O que é mais fácil? O que dá mais trabalho? É você adaptar o teu currículo, que depende só de ti, ou então é você ficar esperando uma nova oportunidade e ficar recebendo vários e vários nãos na sequência, né? Então, ou informação, ou contato nenhum, informação alguma. Exato, porque aí, assim, no fim do dia, é difícil de fazer. A gente não está negando isso, porque você tem que montar um currículo é uma arte, cara, é um negócio que é difícil, porque você está tentando contar a tua história em uma página. Né? E você tem que conquistar a pessoa que está lendo. E tem pessoas que preferem ver de uma forma, tem pessoas que preferem ver de outra. E o que nós trouxemos aqui para vocês foram pontos relacionados às melhores práticas aqui. E a estrutura de estrutura. itens, né? Que precisam estar presentes nesse documento para que o recrutador consiga... E por que a gente fala, né, dos itens e fala de uma página? Porque a gente está falando dos 10 segundos, né? Exatamente. Que é um número cabalístico, mas mesmo que não seja, você pode um recrutador clicar aqui embaixo e fazer um comentário. Não, eu gasto 3 horas. Isso, tudo bem. Que não é verdade, a gente vai fazer de conta que a gente acredita. Mas assim, o ponto é que você vai precisar ser bondoso com o tempo dele, né? De ele conseguir rapidamente ler esse documento e passar pelos itens mais importantes que ele precisa verificar, facilitar a vida do teu recrutador. Exato, e também não deixa de ser um exercício de empatia com quem está, e até respeito com o tempo das pessoas, né? Então, pensa que se você tá... Pensa na mensagem que você passa. Se você monta um currículo de 4 ou 5 páginas, cara, a primeira coisa que o cara pode olhar, isso se ele olhar, né? Mas, esse cara é prolixo, meu. Não preciso nem entrevistar ele com certeza não serve pra essa vaga. Exato, você já cria uma imagem antes mesmo de você participar da entrevista. Então, aí o cara colocou tudo em uma página só que pequeno. Cara, esse cara é um doido. Exato. Eu não vou chamar esse cara pra conversar, é um maluco. Vai me matar na entrevista. Imagina se ele tá tentando... Ele tá esmagando o texto dele, comprimindo o texto dele, pra colocar numa página só, pra contar toda essa história. Cara, nossa, ele com certeza tem um problema de interpretação. Ele ouviu em algum lugar que cabe numa página e ele não entendeu o que é resumir. Então, gente, visualmente você vai fornecer mais informações do que você imagina fazendo um currículo ruim. Exatamente. Pessoal, pra finalizar, então, com base em todos esses pontos que a gente trouxe aqui pra vocês, tenha certeza que com todas essas dicas, esses tópicos que nós trouxemos aqui, você pode ficar tranquilo que certamente o teu currículo não vai ser descartado nos primeiros 10 segundos, né, Roberto? Com certeza ele vai estar dentro daqueles principais que a pessoa vai ler e vai avaliar se vale a pena ou não chamar para uma entrevista. A gente já até falou no outro vídeo, né? Não ser chamado para uma entrevista às vezes não é algo tão ruim quanto você possa imaginar. Você pode estar desesperado, querendo aquele emprego, mas pode ser que não seja para você. O mais importante é você não minar as suas próprias possibilidades. Criar um currículo mal estruturado, com certeza é uma barreira inicial que vai fazer você não passar nem da primeira etapa. Exatamente. E aí a gente acaba dependendo muito de indicações. E às vezes você não tem essa rede construída. Em algum momento a gente vai falar ainda sobre... A gente tem um vídeo já para falar sobre networking e tudo mais, mas... Pense que depender de um terceiro para isso é algo que não é positivo. Então, lembra que a gente já falou isso em um outro momento, né? Mas sobre o protagonismo, né? A responsabilidade é tua, né? Você tem ferramentas para conseguir acelerar esse tipo de situação, mas pense que se você não depender de mais ninguém, cara, o currículo é teu. Você tem que garantir que o que você está montando, aquele material que você fez, seja com auxílio de A ou B, com assessoria, não importa, mas aquele material tem que ser teu. Você não pode depender para você partir para uma nova oportunidade, mas não pode depender de ter uma indicação de A ou B. É claro que facilita, mas só que ainda assim a mensagem pode ser ruim. Você pode montar um currículo ruim, mesmo com a indicação, e daí chegar lá e falar, cara, mas não... Sabe, falta aquele ponto. Então, lembre-se de todos os pontos que a gente trouxe aqui para vocês e podem ficar tranquilos para ter certeza que vocês vão, pelo menos, começar a ter um pouco mais de retorno sobre as aplicações que vocês fizerem as vagas. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clica no joinha aqui embaixo, curte o vídeo, compartilha com alguém e ajude alguém, porque os vídeos da Yurga têm o objetivo de ajudar profissionalmente e na vida pessoal também as pessoas. É isso aí, cara. Até a próxima, então. Né? Tchau!